Olá, gente, de novo. Sou Cristiane Siqueira, faço licenciatura em Pedagogia e estou fazendo o estágio supervisionado de extensão no ensino fundamental. Nos primeiros vídeos que eu fiz, eu apresentei para vocês a minha ideia de curso. Esse curso na qual alguns se inscreveram e outros estão assistindo, mas vale para todos, tá? É um conhecimento muito importante, é um assunto muito importante nesse tempo de pandemia que estão todos em casa aprendendo de forma online, né? Uma forma que muitos não estão acostumados, muitos ainda estão tendo dificuldade para ter esse tipo de ensino. Esse curso é Práticas de Ensino e Ludicidade em Casa, certo? Nos primeiros vídeos, no primeiro e no segundo, eu apresentei o meu motivo pelo qual escolhi. Eu apresentei a vocês a ideia de ludicidade, falei um pouquinho de ludicidade com vocês. Nesse terceiro vídeo, eu vou estar falando sobre literatura e a relação, né? Vou falar da literatura, a importância da literatura e vocês vão relacionar isso ao lúdico. Afinal de contas, a gente consegue encaixar a ludicidade em quase tudo, desde que o objetivo seja aprender uma coisa que você não conhece. Então, você consegue, sim, fazer essa união do assunto com a ludicidade. No primeiro vídeo, eu até fiz uma dinâmica de apresentar um jornalzinho para falar, né, do corona, que tá todo mundo já de saco cheio, né, de falar sobre isso. Mas eu apresentei para vocês de uma maneira diferente. Eu espero que vocês tenham gostado, mas a ideia é essa. É apresentar de uma maneira diferente o conhecimento, certo? Nesse assunto sobre literatura, eu vou estar usando um livro que ele é ofertado no decorrer do meu curso. Esse livro é do título de Metodologia de Ensino e Literatura Infantil. Esse livro é de Marta Moraes da Costa, mas antes de adentrar ao assunto sobre assunto de literatura, eu quero apresentar para vocês o que é essa metodologia, do que se trata. Por que eu tô falando de metodologia? Metodologia, o que ela é? Ela é uma palavra que deriva de método, cujo significado é o caminho ou a via para a realização de algo. Você vai realizar um método, de que maneira você vai realizar aquilo que você quer, aquilo que você almeja, o que você deseja. É um método que você vai usar. Ele é o processo para se atingir um determinado fim ou para se chegar ao conhecimento, certo? Em outras palavras, a metodologia de ensino compreende todas as ferramentas que os educadores utilizam para transmitir os seus conhecimentos aos alunos. Então, é todos os métodos usados para transmitir o conhecimento. E não é só o professor que pode usar isso. Vocês, somente agora, vocês vão utilizar muito. Vocês têm que ter isso para que seus filhos não venham a ficar em desvantagem, ficar no prejuízo, né? Vamos dizer assim. Sendo assim, nesse curso vocês estão aprendendo a metodologia lúdica. Então, metodologia é métodos. O método que eu escolhi para transmitir o conhecimento é o método lúdico, certo? É toda didática de ensino. A metodologia lúdica é toda didática de ensino que envolve brincadeiras e jogos. Isso é muito eficaz para aumentar o interesse da criança, é muito legal. Por quê? Porque é apresentado de uma maneira divertida, diferente para a criança. Vai aumentar o interesse nela de aprender, de, nossa, que legal, eu não via dessa outra maneira. Até fazem, né, hoje em dia, né? Os professores de ciências têm aquela mania de montar aquela maquete com a formação dos planetas.
Isso é uma atividade lúdica. É bom para memorização, porque a criança vai estar lá, ela vai estar montando aquela maquete, ela vai ter que saber a ordem direitinho. É uma maneira boa de memorização também. Esse projeto que minha faculdade Uninter está fazendo, nada mais é também que isso. É um método de eu aprender também. Que do mesmo jeito que eu tô passando essa informação para vocês, eu tô tendo que pesquisar. Livros que eu li, eu tô tendo que ler de novo para poder passar a informação para vocês. Eu tô tendo que peneirar as informações, então eu acabo lendo muitos livros, abro pesquisas. Então também é uma atividade lúdica, é um método que eles fizeram para que eu consiga aprender melhor, que é o estágio supervisionado, né? Que é isso. Então, vamos iniciar a nossa leitura. Eu separei alguns trechos do livro, que eu julguei ser importante para esse assunto, para vocês entenderem melhor a importância da leitura, tá? Eu espero que isso seja esclarecedor para vocês, que vocês consigam entender e relacionar a importância da leitura. Ter livros, ter esse acesso de livros na casa de vocês. Se não tem esse acesso, eu não tenho livro em casa, como que eu vou fazer isso? Tem no site, tem o site como chama? Da Turma da Mônica, tem vários gibis lá, são gratuitos, são coloridos. As crianças vão gostar bastante, vocês podem estar lendo junto com elas, acompanhando, deixando elas escolher o texto, é muito bom. Tem outras literaturas também, né, que não são tão ilustrativas, mas tem de Machado de Assis, por exemplo, tem várias obras dele, vários contos legais. É bom vocês pesquisarem sobre isso. Tem as feiras de livro, né? Aqueles livros infantis, até baratinhos, às vezes tem no shopping, de 5, 10 reais. Leva a criança, ajuda ela a escolher um livro, abre o livro, sinta o livro, olha a textura, filho, olha o desenho, como é colorido. Olha só que legal a imagem, fala sobre a imagem para aumentar o interesse da criança. Olha que legal, parece o cachorrinho lá da rua, olha só esse desenho, para aumentar o interesse. Então, participe disso, compre livros, tenha esse costume de ler com seus filhos, vocês lerem também, para aumentarem o seu conhecimento. Hoje em dia, quase tudo que a gente sabe é pelo Facebook, pelo Instagram. Então, se adentre mais, pesquise por livros, por autores, para vocês se adentrarem a mais na história, né? Hoje em dia se fala tanto de política, de economia. Pesquisa a história, como que tudo começou. Vai ser bom para vocês na hora de vocês tiver um debate. Um debate em família, uma coisa sadia, né? É uma reunião de família para vocês conversarem sobre a política. Vai ser legal para vocês também, é importante esse momento de pesquisa para todos, certo? Então vamos iniciar nossa leitura. Considerada enquanto criação na linguagem, a literatura tem por natureza uma profunda característica social, foi o que eu acabei de falar. Tem essa característica social no meio da literatura. É tudo que tá ali no meio. A linguagem pressupõe sempre o contato e a interação entre o criador, aqui no caso a Marta, entre o criador, produtor do texto, o conteúdo do texto, e o receptor. Tem essa interação entre nós três, certo? Após a interação individual, além dessa natureza linguística, a literatura trata de assuntos e temas humanos, isto é, tem relação com a vida humana, tem sentimentos na literatura, tem afeto, tem desejos, tem a vivência, mesmo que apresente personagens de forma de animais ou de objetos, pois eles representam sempre a compreensão do ser humano sobre a realidade.
Um terceiro aspecto de socialização é o fato de a literatura ser uma forma expressiva em imagens verbais, que por sua vez criam imagens mentais nos leitores. Conforme você lê, você imagina. Sua mente cria imagens sobre aquilo, porque tem as imagens verbais. Na literatura vai estar escrito que estava numa floresta durante uma noite fria ou durante uma noite chuvosa, você já consegue imaginar. Então é muito bom. Essa relação comunicacional entre imaginários busca sempre o entendimento, a identificação e a visão crítica. Há, pois, nessa expressão do imaginário, em formas estéticas, o encontro entre indivíduos e, portanto, um processo de socialização. E por isso, o produto que resulta desta ação não é jamais a simples acumulação de informações, não importa de que natureza sejam estas, mas sim a representação da realidade presente no texto lido. Então não é só para acumular informação, não é só para acumular, você entender, ter essa representação com a realidade. Então tem um valor, certo? O valor esse que se articula por um conjunto de valores e de saber totalmente social, de dados, certo? Mas antes da gente continuar essa leitura, eu quero falar um pouco para vocês sobre uma pessoa muito importante nesse contexto de literatura que eu tô passando para vocês. Essa pessoa é Vygotsky. Ele foi um psicólogo, ele foi um pensador muito importante na sua área e época. Ele foi o pioneiro do conceito de desenvolvimento intelectual das crianças, que ocorre em função das interações sociais em condições de vida. Então, a criança ela vai ter esse desenvolvimento intelectual na interação dele com o mundo. Isso é a condição de vida. Então, o desenvolvimento dele vai começar lá desde pequenininho, dentro da sua casa, com seus parentes, o meio que ele vive. Ele já vai, desde pequeno, desenvolvendo o intelectual dele. Inclusive, para esse psicólogo, ele considera o brinquedo um mundo imaginário, onde as crianças podem realizar os seus desejos. Ele fala de tudo um pouco, ele tem um pensamento de vários assuntos. É um autor muito legal para vocês poderem estar pesquisando na casa de vocês. Sua linha de pensamento é a capacidade humana de unir a linguagem ao pensamento para organizar a realidade. Então, a linguagem, a literatura, o conhecimento, com o pensamento, que vai ter a ver com a realidade. Ele vai relacionar aquilo que ele ouviu, aquilo que ele leu, aquilo que ele pesquisou, o pensamento dele com a realidade. Ele vai conseguir relacionar esses assuntos, certo? É muito importante essa linha de pensamento. O ensino de um novo conteúdo não se resume à aquisição de uma habilidade ou de um conjunto de informações, como eu acabei de ler no livro, certo? Não é só isso, não é um conjunto de informação, uma aquisição de habilidade, não é. Ela vai ampliar as estruturas cognitivas da criança. Vai ser mais do que só aprender, vai ser mais do que só uma leitura de um livro. Vai gerar vários outros pontinhos positivos na criança no meio da literatura. Apesar dele já ter morrido há mais de 70 anos, Vygotsky está ainda muito vivo em seu processo, então ainda nesse processo de descoberta dos seus conhecimentos, de suas teorias, e existe vários debates pelo mundo sobre esse assunto, sobre esse autor, e entre outros tantos que foi de muita importância para a área da educação. Se vocês, no caso, forem entrar no site para pesquisar sobre Vygotsky, vai aparecer também Jean Piaget, que é uma pessoa muito importante também. Cada um tem um rumo de pensamento.
mas o objetivo deles é maravilhoso de qualquer jeito. Vocês vão escolher, vocês vão ter opções para escolher o que vocês acham. Tem vários autores, vocês vão se identificar com alguns. Pesquisem, é muito bom para vocês, certo? Bom, então vamos continuar a leitura. Certo. Vamos falar um pouquinho de Vygotsky. Para Vygotsky, é a linguagem que ajuda a criança a direcionar o seu pensamento. Ou seja, uma criança que fala pouco, que não desenha ou utiliza outro tipo de linguagem, não tem pensamentos bem organizados. Logo, é importante que ela tenha estímulos para desenvolver sua linguagem, alimentar-se de pensamentos e sua imaginação. A palavra aqui é ação, então vamos agir. Não surge dela nenhuma representação à parte. Em consequência, ao tomar contato com a literatura infantil, a criança aprenderá não apenas a familiarizar-se com a linguagem escrita, muito mais do que isso. A criança estará formando o modo de pensar, os valores ideológicos, os padrões de comportamento de uma sociedade e, em especial, estará alimentando seu imaginário. Nesse trecho a gente pode ver a importância da literatura, certo? A criança aprenderá não apenas a familiarizar-se com a linguagem escrita. Então já começa aqui a primeira qualidade, a primeira objetividade da literatura, a linguagem e a escrita. Ela vai aprender, conforme ela for lendo, a formação das frases, né, dos plurais, dos verbos. Ele vai aprender a falar corretamente, porque ele vai saber que não pode falar nós fomos, nós foi, porque ele está lendo, então ele sabe, ele vai ter essa familiaridade com a linguagem e com a escrita, porque ele está lendo. Ele vai ter esse visual com a escrita. Ele não vai se confundir fácil numa palavra. Será que é com S? Será que é com C? Que ele vai ter esse costume de ler, certo? E fora o comportamento, né? Comportamento de sua sociedade. Ele vai ter mais entendimento do que acontece, de como funcionam as coisas. Mesmo ele sendo pequenininho, através da leitura ele já vai ter uma noção do certo, do errado, entendeu? Dos sentimentos, como se transformam, certo? A convivência com poemas, narrativas ou textos dramáticos, além da ilustração ou das imagens visuais que passaram para integrar necessariamente o livro de literatura infantil, faz com que a criança desenvolva habilidades de manuseio, de entendimento e de relação entre linguagens diversas. Muito mais do que isso. Muito mais. Então aqui, vemos mais algumas qualidades. Ela vai ter relação entre linguagens diversas. Como assim, linguagens diversas? Ela vai ler o conto, ela vai ler uma narrativa, entendeu? Ela vai ter esse contato com outros tipos de texto, como cada uma delas se sobressai, certo? Ela forma as referências simbólicas, afetivas e de pensamento, que irão permanecer na memória e influenciar em comportamentos futuros, certo? Então, temos tudo isso só na literatura. Ela vai ter uma referência, uma referência na literatura, dependendo do livro que ela lê. Ela vai conseguir ter um pensamento e vai permanecer na memória, que vai influenciar nos comportamentos futuros, certo? Não há passagens ingênuas e sem consequência nos textos literários. Sempre tem alguma coisa, algum objetivo, alguma mensagem, né? Sempre tem. Principalmente porque a literatura cria uma outra realidade.
que representa do que acreditamos ser o real. Mas o que faz de maneira a ressaltar no texto o caráter de fantasia e de imaginação. O uso da fantasia na literatura infantil é mais um recurso de adequação do texto ao leitor, já que a criança compreende a vida pelo viés do imaginário, certo? Então, é esse o caráter de fantasia na literatura. Ela vai fantasiar uma situação, ela vai fantasiar o príncipe encantado, né? Como que o príncipe encantado entra nessa história? Desde pequena, escuta a princesa bonitinha, que arruma a casa, toda delicada. O cavalheiro, né, que é o príncipe, todo carinhoso, todo amoroso. É isso o que guardou na memória, né? A simbologia do príncipe encantado. O príncipe encantado, eu sei que ele tem que ser gentil, ele tem que ser doce, tem que ser romântico. Aprendeu lá na literatura, certo? Tem lá a referência lá, desde quando pequenininha, vendo os filmes da Disney, os desenhinhos, né? Bom, continuando. Em razão dessas ideias, trabalhar com a literatura infantil representa simultaneamente contribuir para a formação integral da criança e inseri-la na sua alteridade, isto é, no contato como é diferente dela, com o que é diferente dela. Ela vai ter um contato com uma coisa que é diferente do que ela está acostumada. Seja pelo conhecimento obtido nos textos sobre a existência de pessoas e pensamentos diferentes do seu. Nem todo mundo, aliás, as pessoas não são iguais. Então ela vai ter esse contato. Por que esse pensamento é diferente do meu? Entendeu? Quando convivem diferentes resultados e compreensões no mesmo texto, apresentados em literaturas compartilhadas. Certo? Uma das qualidades presentes nas obras destinadas às crianças dentro da literatura brasileira é a do ludismo. É sobre o que a gente está falando, é o nosso curso. Uma das qualidades presentes nas obras destinadas às crianças dentro da literatura brasileira é a do ludismo e do descompromisso de textos voltados para a experiência prazerosa com a literatura, sem esquecer a qualidade da linguagem, a variedade dos temas e a proposta de tratamento questionador dos assuntos apresentados. Nesse aspecto, muitos são os autores brasileiros que propõem o humor e a paródia como princípios inseparáveis de um bom texto. O humor, é tão bom você ler um texto bem-humorado, uma paródia. E tem tantos autores brasileiros, eu vou citar alguns. Eva Furnari, tem Ziraldo, Angela Lago. Se vocês quiserem estar anotando o nome, para vocês pesquisarem quais são os tipos de literatura, separar algumas para ler no final de semana com a criança. Senta na frente do computador, leia antes, né, para você poder estar sabendo sobre o assunto que você vai passar pro seu filho, como que você vai entrar naquele assunto, como você vai conversar, possíveis perguntas deles, né, esteja preparado para responder, muita paciência para responder, certo? Ó, temos Ricardo Azevedo também, vou falar de novo, caso vocês queiram anotar, tá? Então, tem Eva Furnari, tem Ziraldo, Angela Lago, Ricardo Azevedo, Silvia Ortoff e outros. Além desses, a gente vai ter também tem diversos sites com livros gratuitos. Tem o da Turma da Mônica, tem vários gibis da Turma da Mônica, tem um acervo quase completo dele, falando de várias coisas, né? Do contexto mesmo social, né? Das crianças.
Então, o gibi da Turma da Mônica é muito legal, porque lá vai estar falando de sentimento, lá vai estar falando de muitas coisas. E é gratuito, é colorido, tem os desenhos. Tem o site também de Machado de Assis, que tem muitos contos que falam de maneira crítica a certos comportamentos humanos. É legal também para as crianças um pouco maiores, para o ensino fundamental final, né? Que é as crianças a partir dos 11 anos. Então, a literatura de Machado de Assis é muito legal para estar falando com essas crianças, porque ele pega assuntos mais peculiares, né? Vamos dizer assim. Assuntos que vão mexer mesmo com a criança, vai despertar a curiosidade para alguns assuntos e nada melhor do que tirar essas dúvidas com os próprios pais. Ter uma conversa sobre o assunto abordado. Ai, desculpa, gente, tô com uma alergia. Ó, eu vou continuar, certo? Bom, a literatura em sua natureza representativa e mimética transforma em linguagem essa necessidade humana de transformação, de construção da singularidade, de uma identidade idealizada, porque não está definida, porque se encontra sujeita aos sabores e dissabores da vida. O leitor busca com frequência na literatura as perguntas e as possíveis soluções para os acontecimentos, os sentimentos e os pensamentos que acontecem pelo simples fato de estar vivo. Olha só a importância. Porque quando a gente vai comprar um livro, a gente vai buscar alguma coisa que a gente se identifica, né? Algo que a gente tenha preferência, uma referência. A gente vai buscar, não vou dizer um livro de autoajuda, mas um jeito diferente de pensar, você vai buscar por aquilo. Por isso, a primeira e mais rápida das qualidades que esse leitor atribui a um texto significativo é o poder que a linguagem literária tem de se aproximar minimamente daquilo que acredita ser sua identidade. Então, na escolha de um texto, na escolha de uma leitura, você vai escolher aquilo que você se identifica. Deixa a criança escolher o que ela acha melhor, do que ela se identifica. Mostra para ela alguns textos, pesquisa vocês, façam uma breve pesquisa de, seja três títulos de algum livro, por exemplo, de Machado de Assis. Escolha 3 contos, cada um com um contexto, uma ideia diferente, expõe para o filho de vocês e deixa ele escolher qual é o assunto que ele quer conversar, qual é o assunto que vocês vão abordar naquele final de semana. Dê essa oportunidade para eles, explique, faça um resumo breve de uma frase só para eles entenderem do que é o assunto, se é um assunto mais de terror, se é um assunto mais romântico. Tem vários romances no meio de Machado de Assis, mas também tem terror, tem alguns contos bem sinistrinhos, tem também tem vários. Pesquisem, que vocês vão gostar de estar fazendo isso com o filho de vocês. Dê a oportunidade para eles de conversar com vocês, sinta à vontade, que eles façam com que eles se sintam à vontade de perguntar, de conversar. Se você não sabe, dá uma pausa, pesquisa, vai lá na internet, de cantinho, pesquisa do que ele está falando, para você poder estar falando para ele de uma maneira mais suave. Às vezes você até sabe sobre o assunto, mas você não sabe como falar, como você transmite aquele assunto para a criança naquele momento. Então pesquisa sobre aquilo. Vários autores, eles vão orientar sobre o assunto, de como você deve passar isso para aquela criança, tá bom? Bom, então aqui, até o momento, a gente aprendeu um pouco sobre a teoria do assunto, né? A forma teórica do que é, do que se trata, seus objetivos, certo?
Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer isso na prática. Eu vou dar algumas ideias para vocês, além dessa que eu acabei de dar, mas tem outras ideias mais dinâmicas, algumas ideias mais legais, uma coisinha mais animada, tá bom? Então vamos lá. Vão ser atividades voltadas especialmente para a produção de textos e pode servir como motivação para a leitura posterior de obras literárias, porque trabalham com experiências verbais, com decomposição de frases e palavras, com enigmas, entre outros processos de criação. Bom, uma das ideias que eu vou dar para vocês, por exemplo, indicar palavras presentes na história do Chapeuzinho Vermelho, como a menina, o bosque, o lobo, as flores e a avó. No meio desses objetos, dessas palavras presentes na história, a gente vai introduzir um elemento estranho. Qual seria esse elemento estranho? Por exemplo, um helicóptero. Nossa, mas o que um helicóptero está fazendo lá no meio do bosque? Então, quer dizer, ele vai ter que montar uma história de modo a estarem presentes todas as palavras indicadas. Ele já conhece a história do Chapeuzinho Vermelho. As Três Porquinhas são histórias mais de que a gente tem certeza que as crianças conhecem, qual é o contexto. Então, vocês vão lá no papel, vocês vão... o que tem na história do Chapeuzinho Vermelho? A própria criança vai te falar o que tem. Tem a avó, tem a cesta, tem a menina, tem o bosque. Do que você gosta? Eu gosto de dinossauro. Então, a gente vai colocar dinossauro nessa história também. E você vai ter que fazer um novo texto e colocar esse dinossauro no meio da história. Essa é uma das ideias muito legais também para aguçar a imaginação da criança, que ela vai ter que dar um jeito de enfiar esse dinossauro na história. Outras possíveis ideias, né, de atividades a ser desenvolvida. Montagem com sucata, reciclagem. Gente, é tão importante você ter esse assunto, né, sobre reciclagem com seu filho no meio de tanta poluição que temos hoje em dia. É bom incentivar a reciclagem, incentivar a conscientização da reciclagem, de separação de recicláveis. Pra você ver uma ideia, olha o tanto de coisa já que eu já consegui emendar com a montagem com a sucata. Você vai abranger vários temas, não é só a montagem com sucata, vou fazer uma montagem, não é. Você vai estar ensinando várias coisas pro filho de vocês com essa montagem de sucata. Tantos vídeos no YouTube mostrando, agora estão se fazendo esses quadro decorativo com papelão. Vai ficar na parede da sua casa lá anos. Tem o caixinha de leite. Vamos plantar alguma coisa nessas caixinhas de leite? Com seu filho até o mercado, vê o que ele gosta. Você gosta de alface? Vamos plantar alface, então. Pega as caixinhas de leite, corta as caixinhas de leite. Pinta, compra uma tinta lá legalzinha para colocar. Um spray, criança acha maneiro, legal aquele negócio de spray. Compra um spray para ela. Vai, né, ao ar livre. Deixa a criança pintar aquela caixinha de leite. Certo? Ou então deixa assim mesmo, que às vezes até melhor no natural, né? Que esquece esse negócio de spray, esquece, não é bom não. Vamos deixar ao natural mesmo. Desenha lá com lápis, canetinha se quiser. Recortagem e colagem. Outra atividade muito legal também para fazer com os pequenos, né? Tesoura sem ponta. Colar, comprar uma cartolina grande, que criança gosta de coisas, né? Grandes, enormes. Joga a cartolina no chão, vamos cortar umas estrelas. Por exemplo, vamos montar o caminho da Chapeuzinho Vermelho. Mas primeiro você vai desenhar no papel, a gente vai recortar do papel para colocar na cartolina. Como se fosse em 3D, né? Vamos fazer um cartaz em 3D do caminho da Chapeuzinho até a casa da avó.
vai se fazer o desenho, ele vai pintar, vai colorir bonitinho, vão cortar e colar. 3D, coisa moderna, vai deixar a criança animada. Vamos colocar no seu quarto, na entrada do teu quarto, na porta, certo? Criação de textos, como eu falei no início, de colocar o tal do dinossauro ou helicóptero no meio da história do Chapeuzinho, tá? Mas aí vocês têm que ensinar eles como se monta um poema, como se monta uma carta, né? Hoje em dia as crianças estão tudo mexendo com WhatsApp, né, e tal, aquela coisa toda, e se esqueceu como se faz uma carta. As crianças hoje em dia não sabem. Na nossa época, né, era aquela coisa de formalidade, né, nas cartas. Ensina isso para o filho de vocês, é importante também. Hoje em dia, as empresas mais sérias, né, os lugares, né, um pouco mais sérios, eles usam muito o e-mail por conta de provas, né, de registro. Então, você tem que ter uma linguagem formal para você se comunicar por e-mail. Ensina eles a escrever carta, vai ser importante para o futuro deles. Futuramente fazer um cursinho técnico, fazer uma faculdade. É tudo por e-mail, você vai receber, você vai mandar e-mails. Então, é criação de textos. Ensina essas crianças a usar. Ensina a usar o e-mail. Vem aqui que eu vou te ensinar a usar um e-mail. Vamos mandar um e-mail para tua mãe. Vamos mandar um e-mail para sua professora. Né? Alguns estão tendo contato online. Alguns têm o acesso ao e-mail da professora. Vamos mandar um e-mail para a professora bonitinho para ela. Elogiando ela. Falando para ela ficar bem, para ela se cuidar. Todas as formalidades bonitinhas de carta. Quadrinhos. Eu tenho até um caderninho aqui com os quadrinhos do meu filho. Que ele fez sozinho. Tipo, nem... Ele tava lendo muito Turma da Mônica na época e vendo Naruto. Vendo, acho que Dragon Ball. E ele fez quase um caderno inteiro de quadrinho. Tem que deixar a criança à vontade. A criatividade delas vão longe. Meu filho fez muitas folhas de quadrinhos usando a criatividade. Então, deixa as crianças soltas. Dá o material para elas. Vamos lá na papelaria comprar uma caneta para você. Isso incentiva a criança. Escolhe aí a cor da caneta. Eu quero essa com o bichinho. Leva do bichinho. Material escolar vai incentivar também teu filho. Ele vai ter coisinha nova, ele vai querer usar o material dele. A canetinha, a caixa de colorir. É um bom incentivo. Jornal falado. Montar um jornalzinho para a família. Né? É uma dinâmica legal. Do que aconteceu na semana em casa, por exemplo. Vai vir um familiar. Né? Legal você comentar. Entrevista. Fazer uma entrevista. Vamos fazer uma entrevista com a sua avó. Por exemplo, a política na época da tua avó. A ditadura, né? Já se ouviu falar em ditadura? Sabe o que é ditadura? Vamos conversar com a sua avó. Que ela passou por isso, por essa época. Vamos separar algumas perguntinhas para fazer para ela. Legal, a família inteira participa. É um momento histórico, né? Porque é história, gente, tá aí. A gente vai se falar por isso há anos. Nossa, mas a minha avó fez parte disso. Minha avó viveu na época da ditadura. Muito bom. Ele vai achar legal. Fazer textos livres. Deixar a criança escolher o título do livro, do que ela quer fazer. Livre, deixar livre para ele escolher do que ele quer falar. Deixa eu ver. Criação de slogan, por exemplo. Vou dar um exemplo do meu filho. Acho que foi nas férias de 2019. Ele inventou que queria fazer chup-chup para vender. Ele, mãe, tal, não sei o que. Acaba que no fim ele não fez nada, né? Mas eu dei corda para ele. Não, filho, vamos fazer sim. Entrei no YouTube, vi vídeo de como fazer. Filho, agora tem que fazer o cartaz para colocar aí na porta. O que a gente vai fazer? Que slogan a gente vai colocar para chamar a atenção das pessoas?
Aí ele assiste Todo Mundo Odeia o Chris. Vamos colocar de suco de fruta. Pra quem assiste o Chris, acho que sabe do que tá falando, do que eu tô falando, né? Vamos colocar o chup-chup do suco de fruta. Não tá um slogan, né? É legal a criação. Ele lembrou de uma coisa que ele vê, que ele assiste, que ele gosta. Teatro de sombra, gente, eu fazia tanto isso quando era criança. As crianças acho que hoje em dia não sabem, né? Fazia, sei lá, o coelhinho. Dava pra fazer o jacaré também com o olhinho. Eu não lembro, mas dá pra fazer. Pesquisem, eu não lembro, mas eu posso lembrar em 2 segundos. Pega aqui o celular, ó, e sei como que faz a sombra. Fiz isso uma vez com o meu filho também, ele gostou. É legal, às vezes você nunca tem uma coisa tão simples, às vezes você nunca fez com seu filho isso. Te garanto que ele vai gostar, viu? É muito legal. Modelagem com argila. Legal também, a argila é barato, você vai na lojinha de R$1, você compra argila. Dá pra fazer em casa tranquilo. Que mais? Fazer quadrinhos, né, que é o exemplo que eu dei, né, da criação dos textos. Caixa surpresa. Caixa surpresa é muito legal, a gente costuma fazer isso na escola. Como que é? Vocês pegam pequenos objetos, coloca dentro de uma caixa, tipo, vai lá na cozinha, pega uma colher, pega um copo, vai no quarto, pega um pente, pega um creme de cabelo, vai no banheiro, pega um sabonete, pega um papel higiênico e eles são retirados conforme a história. Vamos brincar de fazer história. Eu vou tirar um objeto da caixa e você vai começar uma história do que você quiser. No momento que eu quiser, eu vou lá na caixa, eu pego o objeto, você vai ter que inserir aquele objeto na história que você tá falando. Vai inserir, eu vou tirar outro objeto e assim vai indo. Dei algumas ideias do que vocês podem estar fazendo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu escolhi esse assunto com muito carinho, com muito cuidado. Eu sei que eu falei um pouco demais, né? Mas eu tenho que apresentar esse lado teórico para vocês, senão vai ser um assunto sem conteúdo. Eu vou simplesmente mostrar como faz. Por exemplo, eu tenho alguns projetos para fazer durante esse curso. Como se faz o brinquedo tal. Mas vocês não vão entender. Faça o seu filho ler. Mas por que é importante a leitura? Quis mostrar para vocês esse lado teórico, que é importante aprender, né? Eu procurei com muito carinho esse livro. Foi o livro que eu achei mais esclarecedor, com palavras, né, mais fáceis. Eu tentei procurar os trechos mais objetivos para estar mostrando para vocês, dentre outros livros também que eu vou estar apresentando no continuar do curso. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse terceiro vídeo, então, foi falando de literatura, a importância da literatura, tá? Fiquem com Deus e tchau!